Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais uma live da manhã do Periodiária, onde eu acabo falando sobre essa periodontia de todos os dias, onde eu acabo passando dicas clínicas, respondendo perguntas. Ui, tá caindo meu tripé aqui, só um pouquinho. E aí, pessoal, bom dia! Tenha um lindo dia. Eu falo com dentistas todos os dias, porque eu falo com os alunos periodiária e eles estão com resultados maravilhosos nessa pério de todos os dias. E eles estão falando assim, de fato, o que tá vendendo agora no consultório é prevenção. Então, ou a gente se aproveita deste momento oportuno, que o paciente tem até intenção de pensar na prevenção e a gente oferecer isso. Agora, em se falando de periodontia, não é nem pensar só em prevenção, mas dizer para o paciente que agora é oportuno, agora é a hora, é a melhor coisa que ele pode fazer, é cuidar dos dentes para ele não ter despesas futuras. Como se fosse mais ou menos um seguro ele cuidar da saúde bucal dele, tá? E aí, pessoal, hoje eu quero responder uma pergunta muito frequente, que são as perguntas a respeito de métodos de escovação, tá? Por exemplo, uma pergunta muito frequente que eu recebo é sobre pacientes acamados, pacientes doentes, pacientes especiais, pacientes com necessidades especiais, que eles precisam de higiene, tá com controle de placa ruim, tá com risco de cárie, tá com tudo mais. Então eu vou mostrar, a pessoa às vezes não entende o que eu tô querendo dizer quando eu falo sobre higiene bucal. A primeira coisa é o uso de evidenciador de placa de uso doméstico. Evidenciador de placa de uso doméstico é corante alimentício. Ó, tá todo borradinho, que é o que eu uso em casa. Ou vai usar azul, ou vai usar verde. Ah, e qual marca? Qualquer marca. Corante alimentar. E isso qualquer pessoa pode comprar na loja de produtos alimentícios. Qual é a diferença desse tipo de produto com o produto que a gente usa no consultório? Isso aqui cora fraco. E nem sempre a gente consegue ver muitos detalhes. Quem quiser começar a usar corante alimentício como evidenciador de placa no consultório, se você não está usando, pode começar a usar isso daqui. Ele cora de alguma forma. Porque eu também já ouvi gente falar assim, corou e o paciente se sentiu constrangido. E vai acontecer isso mesmo. Porque quando o paciente não tem entendimento que tem placa bacteriana, dependendo desse não tenho entendimento nenhum, ele se sente constrangido. E muitas vezes, na primeira sessão, eu uso evidenciador de placa, mas eu não mostro. Por que eu não mostro? Porque seria a mesma coisa que a gente fosse na manicure ou que os homens fossem para o barbeiro. Ele falava assim, nossa, que horror! Olha como tá sujo, olha essas unhas sujas. Sem cortar, sem lixar. Então, isso soa como uma bronca para o paciente. E o mais importante dentro dessa filosofia periodiária, no método periodiária, é a gente guiar emoções positivas para com o paciente. Então, de maneira nenhuma, ela vai ser colocada em tom de bronca. E é também por isso que eu não acredito em atendimento periodontal isolado. Sessão periodontal isolada para o periodiária não funciona. Acabou. E eu já explico isso na primeira sessão para o paciente. Porque ainda falo para o paciente assim, ó, paciente, se você quiser fazer uma sessão isolada, eu talvez até faço, mas eu não gosto desse tipo de tratamento, porque isso não funciona. Eu não tenho acompanhamento e monitoramento. Se alguém acha que vai conseguir transformar alguma vida com um atendimento isolado ou com atendimentos isolados, a gente não consegue. Porque isso é um entendimento, é um aspecto cultural, é o aprendizado, então não consegue. Na primeira sessão, como eu falei, do não constrangimento do paciente, eu uso o evidenciador de placa, mas eu nem sempre mostro. Porque eu sei que tá cheio de placa. Porque tem placa, tem cálculo, tem um monte. Mas como eu fecho um pacote de tratamento longo, numa segunda sessão, onde eu já removi fatores retentores de placa, eu já tenho a condição de dizer para o paciente, olha paciente, aqui é onde sobrou da escovação.
Gente, na primeira sessão, onde tá cheio de placa, cheio de cálculo, é covardia mostrar pra ele. Tá absurdamente sujo. E não é isso que a gente vai fazer. Porque o paciente vai sempre entender que ele vai vir quando tá sujo. Não, ele precisa vir antes dele ficar sujo. Antes de ficar ruim. Isso aqui... Por exemplo, como eu tô falando, eu recebo muitos pedidos de orientação para pacientes com necessidades especiais, para pacientes acamados. Isso daqui é um guia para quem vai limpar, para o cuidador. Então, como é que vai aplicar isso daqui? Vai pegar um cotonete e vai aplicar na boca e vai vir. E aí, que escova elétrica tem? Aí eu trouxe também as escovas, tá? Isso daqui é o modelo Sonicare da Philips. Isso aqui é legal, vem com uma escova reserva, ele é carregável na bateria e tem um outro modelo que é Oral-B Professional Care. Eu amo isso aqui, tá? E essa Professional Care, ela tem 2 botões. A Sonicare, ela tem um botão, ele liga e desliga, barulhentinho um pouquinho, tá? Ele não é, essa é silenciosa, ela vibra. Isso daqui entra dentro das categorias das escovas sônicas vibratórias. Então eu ligo, ela é super silenciosa, a gente não escuta, mas ela treme. E ela tem escovas cerdas de várias alturas. Eu tenho um vídeo no YouTube onde eu acabo explicando sobre os estudos científicos em laboratório por ser um ambiente controlado. E eles compararam, será que cerda de diferentes alturas tem diferença de cerdas de mesma altura? Será que cerdas de pontas afiladas têm diferentes resultados? Principalmente do ponto de vista de abrasão. Porque o problema da escova elétrica é o risco de abrasão da superfície dentinária. Como é que a gente vai ensinar a usar a escova elétrica? Vai ligar a escova elétrica e vai ensinar a fazer técnica de Bass. Vai ensinar a fazer suavezinho. Qual que é o problema de só mandar comprar uma escova elétrica? É o paciente começar a escovar super fortão, do jeito que ele escovava com uma escova convencional, e ele ainda ter o movimento da escova elétrica. Entende que ele vai ter o dobro de movimentos? Entende que ele tem um risco maior dele ter abrasão dentinária por conta disso daqui? Entende que aumenta a chance dele acabar limpando muito mais as faces livres, limpando muito menos as faces, as reentrâncias dos espaços interproximais? Então, quando a gente indica uma escova elétrica, o ideal, quando o paciente tem um controle de placa ruim, eu prescrevo, eu peço para ele voltar da outra vez de posse da escova elétrica dele, porque daí nós escovamos juntos. Como é que a gente escova? O paciente sentado, senta, coloca o espelhinho e a gente escova junto na boca dele. E assim a gente vai escovando. O que é o ideal? Aí o paciente pode usar o evidenciador de placa doméstico e assim ele vai remover a placa bacteriana. Olha só, gente. Olha que pergunta legal. Quanto tempo eu indico para ele segurar em cada lugar? Eu tenho a clareza hoje de todos os sistemas de periodontia, de orientação de higiene. Quanto mais eu acabo complicando a vida do paciente, fica mais difícil dele começar a seguir. E ele segue, mas ele não segue. A minha pergunta para você é, gente, você tem paciência de contar X minutos em cada área? Você tem paciência de contar tantos movimentos? Eu não tenho paciência. Agora, se você pegar algum engenheiro metódico, bem, ele vai ter paciência. A outra pergunta, é realmente necessário esperar e segurar pelo tempo em cada região? Vai fazer diferença? Você concorda que tem regiões que acumula mais biofilme e acumula menos biofilme? Então, eu só indico técnica de escovação para aqueles que têm a capacidade cognitiva de entender e para aqueles que estão muito motivados ou aqueles que realmente vão ser beneficiados com um método de escovação diferente. Senão, é mais uma complicação para colocar na cabeça do paciente. O paciente não quer complicação, ele quer saúde bucal. E é por isso que eu indico tanto usar o evidenciador de placa. A técnica de escovação que ele vai usar é até ficar limpinho. Até ficar limpinho, ele vai limpar interproximal. Esses dias, o meu filho menor de 12 anos estava no espelho, eu mandei ele pro banheiro para fazer escovação com evidenciador de placa. E ele escovava assim, e ele escovava assim, e ele escovava assim, e ele ficava olhando porque ele estava vendo onde tinha placa bacteriana. Pronto, é isso que ele vai fazer. Facilita a vida. Do que eu ficar dizendo que ele tem que ficar X segundos em cada lugar. Placa invisível. Outra coisa que eu ensino muito paciente é que eu ensino ele sentir a placa ou o cálculo na superfície dos dentes.
principalmente entre o dente e a gengiva, naquela região cervical. E eu ensino o paciente que precisa ficar liso. A técnica de escovação periodiária é dizer para o paciente até ficar liso. Ai, professora, mas isso não é uma técnica, não existe. Olha, gente, se funcionasse todas as técnicas de escovação, não sei se vocês aprenderam na graduação, mas eu aprendi. A minha pergunta para você é assim: quantos pacientes tiveram a capacidade de aprender uma técnica de escovação? Eu acho que precisa existir uma técnica para a gente se basear, mas daí para a gente pegar do livro e colocar igualzinho ali, daí vai aparecer outra coisa. Aí alguém perguntou sobre o risco de alergia, tá? Isso não vai ser deglutido, tá? E quem é alérgico vai ser alérgico quando chupa bala, que é corante alimentício. Então, se a pessoa é super alérgica ou sentiu pipocar a pele, para de usar, acabou, vai usar outra coisa. Nós vamos experimentar outros evidenciadores de placa que colocam. O evidenciador de placa caseiro que eu coloquei são corantes alimentícios, não cora nada, inclusive cora bem fraco. Para o paciente que já tem bom controle de placa, já isso daqui não serve. Daí eu indico outra coisa, que é um evidenciador melhor. O paciente precisa sentir que tá bom, porque a gente fica muito preso no que tá, porque o livro indicou isso, que é assim que é para fazer, e transportar isso para o consultório nem sempre funciona. Eu preciso que o meu cliente, paciente, tenha resultado. E o resultado que ele precisa, eu preciso que ele esteja com os dentes limpos, eu preciso que ele aprenda qual é o critério que é importante para ele, não é para mim. Ele não tá escovando para mim, para ele. Então, assim, você vende o sonho para ele. Paciente, que tal o sonho de você ter dentes limpos? Ah, mas eu não tenho paciente de escovar o dente. Eu tenho solução para você. É isso aqui. Ah, que tal você vir para o consultório e não ter cárie? Eu posso te orientar. Estou vendendo sonho. Que tal? Que tal você, mãezinha, ter a tranquilidade que os seus filhos não vão ter problema? Eu, como mãe, vou dizer, gente, isso porque eu sou dentista, tá? Ter um filho com uma cárie para levar para o dentista, para tomar anestesia e chorar, é um pesadelo, não é? E não é um sonho ir para um dentista que ofereça a possibilidade de não ter mais problema? É isso? Então, a gente tem que parar de ficar só dando bronca, e é por isso que nunca é num objetivo constrangedor, e a gente ser sempre inspirador, sempre motivador. E assim o paciente vai ficar sempre feliz. Então, essa daqui, para quem entrou depois, é a Sonicare, que ela vibra. E essa daqui é a Oral-B Professional Care, que ela roda. E entre a que vibra e que ela roda, eu prefiro essa daqui. E tem que ser a Professional Care, porque é o seguinte, isso aqui é para demonstração, tá? Se escovar muito forte, ele trava. Então, ele parou de rodar. Isso daqui tem 4 velocidades. Tem a velocidade normal, tem a forte, tem a leve e tem a super peninha. São 4 velocidades. Para quem usa aparelho ortodôntico e acabou de ativar e está sensível, isso daqui é ótimo. Porque o adolescente para de usar porque ativou o aparelho ortodôntico e ficou tudo complicado. Para aquele que força a mão, isso daqui tem controle de torque. Ele para de forçar, ele não vai desgastar. O modelo redondinho precisa de mais orientação para conseguir higienizar interproximal. Agora, isso daqui, para quem pergunta todos os dias para mim o que é que a gente faz para pacientes com necessidades especiais, para pacientes que têm, que estão acamados, é melhor isso daqui. Aí tem outra coisa que eu ouço também. Ah, mas você vai ensinar a escovar os dentes, aí dentista vai ficar pobre, não vai ter paciente, porque você está ensinando a escovar. Gente, é o pensamento mais medíocre que tem, desculpa falar isso, tá? Mas, quanto mais fala de celular, mais vende celular. Quanto mais aparece programa de comida na televisão, mais as pessoas querem comer bem, mais as pessoas querem fazer curso de culinária, mais as pessoas vão atrás de vídeo de culinária. É valorizar. Agora, se ninguém fala mais disso, ninguém valoriza. E é por isso que quanto mais a gente falar, mais a gente vai gerar valor. E quem vai gerar valor, então quem fala, porque a odontologia não é valorizada, porque a prevenção não é valorizada. Não é valorizada porque a gente não valoriza.
E a gente não valoriza porque a gente não fica falando o quanto é importante. Nós estamos focados no procedimento e a gente não está focado no sonho de ter dentes saudáveis, no sonho de aparecer no consultório e não ter o susto de ter. Nossa, vamos ver. Eu quero só ver quanto de cárie vai ter. Ai, quero só ver o que vai dar. Ai, deve estar horrível a minha boca. Chega disso. Esse é o sentimento negativo que o nosso paciente cliente tem ao ir para o consultório, onde ele sabe que ele deixou de ir para economizar e onde ele sabe que ele pode ter problema. Então a gente vai resolver duas coisas. Chega dessa história de querer ir para o dentista para economizar e ele vai. Tem que mostrar para ele o quanto é econômico ele não ter o problema. Então mostra numa tabela para ele assim, quanto custa uma profilaxia? Custa tanto. Quanto custa um tratamento endodôntico com uma restauração? E se complicar, quanto custa um aparelho, um tratamento endodôntico precedido por uma cirurgia de aumento de coroa clínica e o dente ficou tão destruído que ele vai virar uma coroa metálica fundida. E às vezes ele vai ficar tão ruim que aquilo ali vai ter que ser extraído. Quanto custa um implante dentário? É isso. Quanto custa? E quem tem carro vai saber, gente. Quanto custa levar o carro para uma manutenção preventiva? Quanto custa, se você já experimentou? Eu nunca experimentei, mas é o que os mecânicos falam. Quanto custa você deixar fundir o motor? Quanto custa você deixar não sei o que? Gente, homens, por favor, me dá uma dica. O que a gente fala, tá? Eu não entendo nada de carro. O que acontece se quebrar o não sei o que lá, do não sei o que lá, do não sei o que lá e tem que trocar o motor inteiro, tem que trocar o não sei o que lá inteiro? É muito caro. E é por isso que a gente cuida para que as coisas não estraguem demais. Eu estou cuidando. Quanto custa você não ir para o cardiologista porque você não quer ir para o cardiologista, porque ele vai mandar você comer coisa, você vai... Custa muito caro, muito, muito, muito mais caro. E quanto custa você não ir para o cardiologista e você infartar? Pronto. E a gente tem que dizer que na área da saúde não tem peça de reposição. Por quê? Na odontologia até tem, mas custa caro. Vocês estão entendendo que neste momento de pandemia, crise mundial, gente, o telejornal fala crise, a crise, a crise, a crise. Você pega esse gancho e mostra para o paciente a oportunidade que é você ser acompanhado por um dentista que vai fazer um procedimento preventivista. E é isso que a gente faz. Se você entende mais de pério, para você conseguir entender um pouco mais aprofundadamente de tudo isso, tanto melhor, porque se você conhece, aprende um pouco mais, tudo vai funcionar melhor, porque você vai conseguir falar mais sobre isso. E é isso que a gente fala muito continuamente no Pério Diária. É isso que a gente fala muito com as reuniões com os alunos para que eles consigam realmente entender como vai oferecer isso para o paciente. Como criar um programa de manutenção preventiva que realmente funcione. Para que a gente consiga educar o nosso paciente. Então, às vezes fica assim, mas ninguém valoriza. Não valoriza, a gente vai criar um novo momento, a gente vai educar o nosso paciente. Isso não funciona. Para, gente, funciona. Funciona, tanto que funciona, que é isso que eu faço, é disso que eu vivo, e é isso que hoje eu ensino, e eu tenho, assim, uma multidão de alunos que estão conseguindo alcançar esses resultados positivos, de coisas, como disse uma aluna, inimagináveis, de pacientes muito resistentes. Desculpa se tem um médico aqui assistindo isso, tá? Mas eu preciso dizer que alguns médicos têm uma higiene bucal muito ruim. E um deles até falou assim, peraí, você não tá me entendendo. Eu não sou uma pessoa normal. Você não sabe como é que é a minha vida. Eu acordo tal hora, eu vou pro hospital tal hora, volto do hospital tal hora. Eu atendo um paciente atrás do outro, tenho uma urgência atrás do outro. Você acha que eu tenho tempo de fazer tudo isso que eu tô te ensinando? É isso que o médico diz. Então, não é regra, mas alguns médicos, eles aparecem com uma situação bucal muito ruim. O que a gente vai conseguir oferecer para ele? Se ele não consegue fazer uma higiene doméstica tão boa, a gente vai oferecer a possibilidade da gente fazer manutenções. E a gente oferece manutenções frequentes. E outra coisa, a gente começou falando sobre a grande busca, o grande pedido das pessoas de idosos em casa. Os idosos estão em casa e vão ficar em casa por mais um tempão por conta da pandemia. É hora da gente começar
é hora da gente começar a orientar que tem que limpar em casa e a gente oferecer soluções. E as soluções para os pacientes, eles vão ficar muito felizes, porque não é para trazer problema, não é para passar o evidenciador de placa e dizer para o paciente que ele está só, que como tá ruim, como tá feio, como tá sujo. Não é pra gente chegar com um ar acusatório, incriminatório. Eu tenho até vergonha de falar isso, tá? Mas eu já fiz muito isso por muito tempo. Já fui uma periodontista muito chata. E o que eu ganhei com isso? Eu ganhei a perda de muitos pacientes. E alguns até falaram assim, ai, quero só ver a bronca que eu vou levar com a doutora, que eu não consegui fazer aquilo que você mandou eu fazer. Até eu entender que tudo isso que a gente mandava fazer era meio inalcançável. E é por isso que a gente vai ser o profissional da saúde, do bem, a gente vai oferecer solução, a gente vai oferecer evidenciador de placa, a gente vai oferecer escova elétrica, a gente vai oferecer, alguém perguntou sobre manutenção preventiva dentro das possibilidades do paciente. E outra coisa, todas as lives hoje, o Instagram mudou, elas ficam salvas no IGTV. Então, desde que o Instagram mudou isso está lá, salvo no IGTV, vai lá, acompanha. No YouTube eu tenho uma série de vídeos, alguns vídeos são casos clínicos, alguns vídeos são literatura científica contada para você, alguns vídeos são coisas que eu acabo falando. De tempo em tempo tem intensivo periodiário, que eu falo muito desta periodontia lucrativa, que ela pode ser lucrativa e que a periodontia é para todo mundo, é para todos. E sobretudo, para quem embarcar no meu sonho, vai conseguir transformar o seu entorno, vai transformar os seus pacientes e vender o sonho de, olha, paciente, eu tenho um caminho para você chegar até os 60 anos com 20 dentes na boca. E isso é tudo de bom. Porque quem entrou na história de dizer que eu vou arrancar todos os meus dentes porque eu não quero ter problema com o dentista, hoje se arrepende porque está entendendo que a dentadura é muito pior. E está entendendo que aquilo que se falava naquela época de tirar todos os dentes era coisa da época. E hoje, vamos pensar assim, daqui 10 anos as pessoas vão rir de pensar que, nossa, naquela época eles ficavam extraindo todos os dentes. Mas o outro vai falar assim, não, eu fui num dentista que ele tinha um olhar conservador e eu consegui chegar até a idade que eu estou, 60, 70, 80, 90, com os meus próprios dentes na boca. Isso é tudo de bom, é qualidade de vida. Se fosse assim, gente, é mais fácil a gente mandar cortar todo o cabelo zero e andar de peruca. É isso. Fácil, né? Não precisa pentear, não precisa lavar, não precisa passar shampoo, condicionador, peruca. E é isso. A peruca brilha tanto quanto o cabelo normal? Não. É a mesma coisa. Você vai ter os seus dentes. Só que os seus dentes precisam de cuidado, né? Precisa comprar shampoo bom, condicionador. Precisa, às vezes, ir para um bom profissional para fazer um corte bom. É isso. A odontologia também. Você não tem um carro? Boa parte dos pacientes que vão na odontologia particular tendem a ter um carro, uma moto, um meio de transporte, eles têm alguma condição, é cuidar. E para o paciente que não tem condição, você fala mais forte ainda da importância da manutenção. Isto é barato, isto vai fazer você economizar, porque você vai deixar de ter que gastar com a prótese, você vai ter os seus dentes para ter mastigação e para ter saúde. Pessoal, hoje eu preciso encerrar mais cedo, que hoje eu vou trabalhar, vou atender. Tenham um lindo dia. Todos os dias cedinho faço uma live, falo de casos clínicos, respondo perguntas muito frequentes, assisto as outras lives no IGTV. Eu tenho um canal de Telegram onde eu acabo colocando coisas interessantes ou coloco áudios. Adoro o Telegram para ouvir no carro, tá? Porque o Telegram, ele passa uma mensagem atrás da outra, tem a opção de colocar aceleradinho 2 vezes. Tem o canal do YouTube para você fazer comida, limpar a casa, cuidar dos seus filhos e deixar lá o YouTube ligado, porque isso é grande aprendizado para a gente conseguir melhorar a qualidade da odontologia desse planeta, né? O risco de abrasão é isso, é estar não orientado, e escova que não tem controle de torque é uma escova ruim, porque a escova que não tem controle de torque tem uma possibilidade de abrasão melhor, tá bom? Queridos, tenham um lindo dia, um lindo e maravilhoso dia e até amanhã.